Questão 34. No terceiro período, for e vir são formas flexionadas no modo subjuntivo dos verbos de movimento ir e vir. Que é isso, CESP? Que viagem é essa? Do que a banca está falando? Eu vou lá com você. Olha aqui. A banca, ela traz, ó. O transporte é público. O corpo da mulher, não. Aí, ela diz aqui embaixo, ó. Assédio sexual no ônibus é crime. Veja se você está enxergando. Aí ela diz, ó. Se você for vítima ou vir alguém sendo assediado. Então, ela falou, ó, se você for vítima. Tá bom, se você for vítima, esse for, ele, atenção, ele é o futuro do subjuntivo, tanto do verbo ser, quanto do verbo ir. Sabia? Sabia que for é forma de futuro do subjuntivo que tanto pode ser usada com o ser ou... É a mesma forma. Como é que é o ser no futuro do subjuntivo? Quando eu for adulta. E como é que é o ir? Quando eu for ao Rio de Janeiro. Pegadinha do CESP. Ela pegou o for do texto, a forma for, e ela está dizendo que esse for é futuro do subjuntivo do ir. Mas quando você vai ao texto, veja, é futuro do subjuntivo do ir ou do ser? Ele está dizendo, se você for vítima, pronto, fui ao contexto e vi que é ser. Já vi que está errado. Esse for, naquele contexto, não era ir, era ser. Tá bom. Vamos ver, ó. E o vir? É o futuro do subjuntivo do verbo vir? Não. O vir, se você vir alguém sendo assediado, era futuro do subjuntivo do ver. Por isso, a assertiva está totalmente errada. Próxima. Questão 35. Uma das regras do emprego do gerúndio recomenda que ele seja empregado quando indicar contemporaneidade entre a ação expressa pelo verbo principal e o gerúndio. Contemporaneidade é o mesmo que simultaneidade, tá? Você já aprendeu isso comigo, você viu que gerúndio bom é gerúndio simultâneo. Tá, beleza. O que a banca quer? Ela traz 3 frases e ela quer que você diga as assertivas em que essa norma foi desrespeitada. Ou seja, em todos os casos, o gerúndio é simultâneo. Em uma, ele não é. Gerúndio bom é gerúndio simultâneo. Então, você teria que marcar uma alternativa em que o gerúndio não fosse simultâneo, porque ele quer aquela alternativa em que essa norma tenha sido desrespeitada. Já te ensinei isso. Para eu saber se o gerúndio é simultâneo ou não, eu tenho que achar o outro verbo com o qual ele se comunique na frase. Leia comigo, ó. Quero registrar a triste situação por que passam milhões de crianças brasileiras, em sua maioria desassistidas, desnutridas, sem educação básica, caminhando rumo a um futuro incerto e infeliz. Você vai olhar para essas ações e perguntar se elas são ou não simultâneas. Veja, as crianças, elas passam por essa situação e, ao mesmo tempo que elas passam, elas caminham junto a um futuro incerto e infeliz. É assim que você faz na frase. Você pega os 2 verbos e pergunta assim, é simultâneo? Elas passam por uma situação ruim e, ao mesmo tempo, elas caminham. Elas não passam primeiro para depois caminhar para um futuro infeliz. Ao mesmo tempo em que elas passam por essa triste situação, elas caminham para um futuro infeliz. Então, é simultâneo. Simultâneo. Eu quero a que não seja simultâneo. Elas passam e, ao mesmo tempo, elas caminham. Você entendeu? Isso aqui você já aprendeu. 2.
Os menores do Brasil, desassistidos em seus lares, ganham as ruas, caindo nas malhas da prostituição. Para você saber se o gerúndio é bom ou não, você vai ver se ele é ou não simultâneo. Vamos lá, vamos ver se é simultâneo. Vamos ver se é ao mesmo tempo. Os menores do Brasil ganham as ruas caindo. Eles ganham caindo. Vamos lá. Eles ganham as ruas. Você tem que ver se as ações são simultâneas ou se há um antes e depois. Os menores ganham as ruas, vão para as ruas, caindo nas malhas da prostituição. Vamos lá. Isso acontece ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo em que eles vão para as ruas, eles caem nas malhas? Ou primeiro eles vão para as ruas e, como consequência, caem nas malhas? É consequência. É antes e depois. Primeiro eles ganham as ruas, depois eles caem. Ninguém pode ganhar as ruas caindo. Primeiro eles vão para as ruas, depois eles caem. Achei a alternativa em que o gerúndio está ruim. Há um antes e depois. Ele não é simultâneo. Eu queria a que não trouxesse simultaneidade. Achei uma já. E a 3. Mesmo assim, tal atividade deve ser reconhecidamente leve, excluindo-se o trabalho exercido nas indústrias. Ela deve ser leve e, ao mesmo tempo em que ela é leve, ela exclui o trabalho nas indústrias. Veja, isso é ao mesmo tempo? A atividade deve ser leve, excluindo-se o trabalho nas indústrias. É ao mesmo tempo ou tem um antes e um depois? Primeiro ela é leve, depois exclui o trabalho? Não. Ela é leve e exclui. Ao mesmo tempo em que ela é leve, ela exclui. As ações são simultâneas. Ela é leve, a atividade é leve, e, ao mesmo tempo, exclui o trabalho pesado. Não existe primeiro leve, depois exclui. Ações são simultâneas. Em todas havia ideia de simultaneidade. A única em que não havia era a letra E, que é a assertiva 2. Foi? Bora mais. Pancadão. No final, questão 36. O emprego do modo imperativo no trecho. Venha experimentar essa iguaria. A banca pega um verbo no imperativo, venha, e pergunta se esse imperativo é característico da função conativa da linguagem, típica do gênero de propaganda. Para você acertar essa questão, você teria que saber se isso aqui é imperativo, e é, né? Venha você. Começou bem. E tinha que saber o que é a função conativa. A função conativa é justamente isso. É aquela que tem o objetivo de convencer o interlocutor. Ela traz verbos no imperativo. É isso mesmo, coisa linda. Item certo. CESP agora vai ser lazer. Olhe para mim, repita comigo. CESP é lazer. Depois de tudo que você passou comigo, FGV, FCC, tudo que você passou, VUNESP, você fez questões de todos os tipos. A gente agora vai fechar com um pancadão de CESP, para provar para você que CESP é consequência de tudo que você estudou. Estudou? Você vai brincar com CESP. CESP é lazer. Vem. Questão 37, mais CESP. A forma verbal experimentaram, tá aqui o experimentaram, encontra-se no pretérito perfeito. Peraí, vou ver se é mesmo. Em tempos pré-modernos, os humanos experimentaram. Sim, é pretérito perfeito, é o ontem. Ontem eles experimentaram. Gostei. A forma verbal experimentaram encontra-se no pretérito perfeito. Logo, se depreende, ou seja, deduz-se, infere-se, que os tempos pré-modernos acabaram. Você olha assim para a questão, você fala, que papo é esse, CESP? A banca só quer saber se está no passado. Porque se está no passado, então eu posso depreender que já passou. É isso mesmo? É. Ou seja, se estava no pretérito perfeito, então é porque isso foi algo que aconteceu no passado. Os tempos pré-modernos acabaram. Item certo. Bora mais. Questão 38. Aqui a banca diz: sem prejuízo das informações veiculadas no texto, a forma verbal responda
poderia ser substituída por atenda. Que louco, Adriana, o que a banca quer de mim? Ela quer que você troque um verbo por outro. Quando você troca um verbo por outro, 3 coisas você vai ter de observar. Vou repetir, ó, 3 coisas. A primeira é, o tempo verbal tem que ser o mesmo, para você manter o sentido. A regência tem que ser a mesma, para não ter problema ali com preposição. E o sentido, o significado, eles têm que ser sinônimos. Então, ele tem que ter o mesmo tempo verbal, ele tem que ter a mesma regência e tem que ser sinônimo. Isso é uma questão de reescritura de verbos do CESP. Então, vem, ó. Ele diz, sem que isso corresponda à mudança ou responda aos desafios. Então, vem comigo. Ó, o tempo verbal é o mesmo? Responda não é que eu responda, que tu respondas, que ele responda? Presente do subjuntivo. Atenda não é o verbo atender, que eu atenda, que tu atendas, que ele atenda? Presente do subjuntivo. O tempo é o mesmo. A regência é a mesma? Quem responde, responde a. Quem atende, atende a. Atenção, o verbo atender, você vai estudar isso depois comigo em regência. O verbo atender, ele pode ser direto ou indireto. Então, você poderia dizer atender os desafios ou aos desafios. Então, veja só, tá lindo, a regência é a mesma. O atender pode vir com preposição. E é sinônimo neste contexto? Sinônimo é coisa de contexto. Você vai ter de ler para ver se ele manteria o sentido, ó. Responda aos desafios. Responder, ó, leia para ver se o sentido é o mesmo, ó, leia desde aqui. Os professores fazem cursos, acumulam certificados, sem que isso corresponda à mudança ou responda aos desafios que encaram na sala de aula. Então, peraí, sem que isso atenda aos desafios que encaram na sala de aula. Nesse contexto, o sentido é o mesmo. Perfeita reescritura. Resposta certa. Você anotou essa dica aí? Para que seja uma perfeita reescritura, fique ligado nessas 3 coisas. Reescritura de verbos tem que ter o mesmo tempo, tem que ter a mesma regência para não ter problema aqui na preposição e tem que ter o mesmo sentido. Bora mais. Questão 39. Embora haja semelhança de sentido entre os verbos divergir e diferir, a substituição da forma verbal divirja por difere prejudicaria a correção gramatical do texto. Nem precisa ir ao texto. Acabei de te dar essa dica. Toda a questão do CESP, em que a banca pedir para trocar um verbo pelo outro, eles têm que ter o mesmo sentido. E eles têm que estar no mesmo tempo verbal. No mesmo tempo. Presta atenção. Divergir e diferir são sinônimos. Mas espera aí, ó. Divirja é presente do subjuntivo. Do verbo divergir. Que eu divirja, que tu divirjas, que ele divirja. A banca está trocando por difere. Difere é presente do indicativo. Entendeu? Ó, é diferente de, se fosse presente do subjuntivo, seria de, não é diferir? Difira. Difira que seria presente do subjuntivo. Mas ele falou difere, presente do indicativo. Então, presta atenção, a banca está trocando um verbo que está no presente do subjuntivo por um no presente do indicativo. O que você acabou de aprender comigo? Se a banca pega um verbo do texto e quer trocar por outro, não é só ser sinônimo. Tem que ser sinônimo, mas tem que estar no mesmo tempo. Posso trocar? Não. Prejudicaria? Prejudicaria. Certo. Tá certo, porque numa questão de reescritura, Adriana, eu aprendi que o tempo verbal tem que ser respeitado. Esse aqui era presente do subjuntivo e esse aqui é presente do indicativo. Você tá bem? Tá sentindo as pernas? Olha, 10 assertivas finais. 40, vem. Sprint final. Se aprende desse jeito, treinando. Vai, ó, aqui a banca diz:
Os sentidos do texto seriam alterados. Outra questão de reescritura. Os sentidos do texto seriam alterados caso o trecho estar a se corresponder. A banca está pegando um verbo que está no infinitivo e está trocando por um verbo, o mesmo verbo no gerúndio. Tudo bem? Eu até coloquei o texto aqui para você. Triana, o que a banca quer de mim? Olhe para mim. Questão de gerúndio. Para você saber se pode trocar pelo gerúndio, não é seguir o coração, o sexto sentido, não. É ir ao texto para ver se é uma ação contínua. Lembra? Posso usar gerúndio quando for o quê? Repita comigo. Gerúndio bom é o gerúndio contínuo ou simultâneo. Você vai lá para o texto para ver se a ideia era de continuidade. Se for, tá beleza a troca. Vou ao texto. Vou ao texto. Ele diz aqui, sua troca de correspondência com os estudantes, julgando estar a se corresponder com sua amada. A pergunta é, a ação de se corresponder, ela é instantânea ou é contínua? Pô, ele está se correspondendo. Veja, é ação contínua. A ação contínua pode vir no gerúndio? Sim. A banca falou, seriam alterados. Não, não seriam alterados. O sentido é o mesmo. Por quê? Porque ele ia manter o sentido de continuidade. Usou o gerúndio. Ainda vou repetir. A banca queria que o candidato olhasse lá para o texto e dissesse assim, sim, eu posso usar o gerúndio, vai dar no mesmo, porque ali existe uma ação contínua. Show, né? Não, Adriana, eu não acho show, eu tô morrendo aqui. 41, vambora lá, tá acabando. De novo, questão do gerúndio. Aqui o CESP pega, o CESP adora gerúndio. A forma verbal nadando exprime um evento com duração no tempo. O outro lá vai ficar pensando, isso é questão de interpretação. Você não. Você vai lá para o texto e vai falar assim, putz, o gerúndio, ele normalmente traz ideia de duração. Né? Vou lá ver se é uma duração, se é uma continuidade. É ir ao texto para ver se há uma ideia de continuidade. Se há uma ideia de ação instantânea ou contínua. Vou lá, achei, A banca está perguntando se há uma duração. Duração é o mesmo que continuidade. Você já aprendeu isso. Vou lá para ver se é contínua. Os senhores nadando em ouro e prata. Os escravos carregados de ferro. Então, vamos lá. Os senhores nadando em ouro e prata, nadar aí, que está no sentido, né, de figurado, é instantâneo ou é contínuo? Tipo, essa história de nadar em ouro e prata não é o mesmo que usando ouro e prata. A ação de usar ouro e prata, de nadar em ouro e prata, ela é contínua? Dura ou é instantânea? Dura, se dura. Né? Porque eles ficam usando isso geral. Enquanto os escravos, coitados, ficam lá presos. A ação de nadar não é instantânea, é contínua, é durativa. Esse é o gerúndio bom, tá certo. Questão bonitinha do CESP de gerúndio. Só o candidato ir ao texto para ver se é continuidade. E é. A ação de nadar em ouro e prata é contínua. Bora mais, 42. Essa aqui nem precisa ir ao texto. A banca diz, no texto, uma ação que se desenvolve gradualmente, ou seja, ação contínua, durativa. Precisa ir ao texto para ver isso? Não, né? Depois de tudo que você passou, questão do CESP, não precisa nem ir ao texto. Resposta, letra B. Vem ganhando. Se desenvolve gradualmente, sim, porque é gerúndio. Se é gerúndio, é contínuo. Se você for ao texto, eu coloquei o texto aqui para você, sim, você vai ver mais ainda que é contínuo. A participação das partes vem ganhando espaço a cada dia. A participação vem ganhando. Isso é contínuo. Não ganha?
instantaneamente? Vem ganhando. Tudo questão de gerúndio. Gerúndio, que indicação gradativa. Bora mais, questão 43. Vamos ver essa. A substituição da forma verbal terem. Terem, você estudou comigo, é um infinitivo pessoal conjugado. Flexionado. Tá vendo a flexão dele? Ele é pessoal. Olhe para mim. Terem é o infinitivo pessoal do verbo ter. Conjugue comigo o infinitivo pessoal do verbo ter. Para eu ter. Lembra que você coloca o para antes do verbo? Para eu ter, para tu teres, para ele ter. Para nós termos, para vós terdes, para eles terem. Questão em que a banca pega o infinitivo pessoal e quer trocar, desenvolver essa oração. Trocar por uma forma que tem. Adriana, o que a banca quer de mim nessa questão em que pega o infinitivo pessoal, que é uma oração reduzida, que você vai estudar comigo lá na frente, e troca por uma desenvolvida no presente? Adriana, que louco. Trocou pelo presente do indicativo. Pô, como é que eu vou saber se está certo ou não? Você vai lá comigo para a linha 6. Olha aqui. Ele diz: descobri terem emoções semelhantes às minhas. A banca quer dizer, quer trocar por descobrir que tem. Como é que eu faço para saber se está certo? Leia desde o início, ó. Pela experiência cotidiana, concreta e intuitiva, eu me descubro vivo para alguns homens. Porque o sorriso e a felicidade deles me condicionam inteiramente. Mas ainda para outros que, por acaso, descobri terem, ó, para outros que... Então, esse terem, você tinha que ir ao texto para saber que o sujeito dele, isso aqui é um infinitivo pessoal, um infinitivo que tem sujeito. O sujeito dele é esse que está retomando outros. Outros que descobri terem emoções. Quando eu vou ao texto, eu vejo que o sujeito é outros, sim, outros que, por acaso, descobri terem emoções, outros que têm emoções. Adriana, então era só ir ao texto para ver que esse terem se referia a outros e que quando eu for desenvolver, ele vai ficar na terceira do plural com esse acento aqui, porque o sujeito dele é outros no plural? É. Ou seja, tá trocando o plural pelo plural porque o sujeito é outros no plural? É. Tá trocando o infinitivo no plural pelo presente no plural? É. Entendeu? E, Adriana, por que presente não passado? Porque ele estava falando no presente, ó. Ele estava falando, olha para cá, ó. Pela experiência cotidiana, concreta, eu me descubro vivo para alguns homens, porque o sorriso e a felicidade deles me condicionam, mas ainda para os outros que eu descobri têm emoções semelhantes às minhas. É uma questão de reescritura. A banca trabalha várias coisas nessa questão. Só que você pode resolver por intuição. Você pode dizer, outros terem, outros que têm. Eu não sei nada, mas eu acertei. Por quê? Isso acontece muito com o CESP. O cara acerta por intuição. Outros terem, outros que têm. Ficou bom, gostei. Mas qual é a lógica por trás dessa questão? O que você aprendeu com essa questão? Você aprendeu que quando você troca um infinitivo pessoal por uma forma conjugada, você tem de ir ao texto para manter o sentido, o sujeito, para manter a simetria com o que estava lá. Eu fui lá ao texto, vi que o sujeito estava no plural, vi que o contexto era de presente do indicativo, ficou lindo. Certo. Bora mais. Adriana, eu resolvi por intuição, pelo coração. Beleza, acertou? Tá tudo bem. Questão 44. Adriana, essa questão é louca, essa 44. É questão de inferência, dedução, ó. Inferência. Dedução. A gente está acabando. Foco. A banca diz: depreende-se do emprego da forma verbal jogávamos que o narrador, ao retornar do pediatra para casa, juntou-se a colegas para jogar futebol. Muita gente resolveu essa questão e resolve essa questão até hoje, acerta ou erra, sem saber por quê.
Eu vou resolver essa questão com você e eu vou dizer o que havia por trás dessa questão. Essa questão é de verbos. Muita gente nem sabe, acho que é interpretação. Venha comigo nessa viagem. Não desista, não. Vem comigo. Ó, muita gente resolveu por intuição. Pegou lá o jogávamos. Vamos resolver por intuição primeiro? Ó, vou resolver por intuição. Pegou o jogávamos. E a banca perguntou se esse jogávamos, se a gente poderia deduzir que o narrador, ao retornar do pediatra, ele foi se juntar aos colegas para jogar futebol. Ou seja, se o narrador foi para junto dos colegas jogar futebol. Eu vou lá para o texto ler. Leia comigo, ó. Quando estava com 7 anos, acordei com os olhos inchados e meu pai me levou ao pediatra. Então, esse é o narrador, tudo bem? Então, ele está contando uma história, está narrando que o pai dele o levou para o pediatra. Show! Ao voltarmos, o futebol ininterrupto que jogávamos com bola de borracha na porta da fábrica em frente parou e a molecada correu até nós. Então, eu fui ao texto e vi o seguinte, que o narrador, ele estava com o pai dele voltando do pediatra. Ó, eles estão voltando. E aí, eles vão lá e se deparam com a galera jogando futebol. Esse futebol parou e a molecada foi até eles. Tudo bem? Aí, como a banca perguntou, ó, depende-se do emprego da forma verbal, jogávamos, que o narrador juntou-se a colegas para jogar futebol, muita gente foi lá ao texto e falou, ah, ele não se juntou, não. Ele estava com o pai, ele estava voltando do pediatra, a galera que correu até eles. Ele não se juntou, não. Aí o cara foi lá e falou o item errado. O erro está aqui, ó, ele não se juntou a colegas. Muita gente foi por aí, acertou a questão. Falou, não, ele não se juntou. Ele não se juntou. Porque ele estava com o pai, a molecada é que correu até ele, tá? Mas por que a banca pegou esse verbo? Por que ela pegou esse jogávamos? Perguntando isso, ó, depreende-se do emprego da forma verbal jogávamos. Agora, eu vou te explicar o que havia por trás dessa questão. É que a banca está dizendo o seguinte, jogávamos não é pretérito imperfeito do indicativo? É. Pretérito imperfeito do indicativo, ele não indica uma ação habitual no passado? Ele não traz muito essa ideia de ação habitual? É. Então, a banca está dizendo que se depreende dessa forma verbal jogávamos, o erro está aqui. O erro está aqui. É o jogávamos que indica que ele não se juntou à galera. Ele usou o jogávamos para mostrar que eles faziam isso sempre, com a habitualidade. Mas eles não estavam jogando naquela hora, então ele não se uniu a eles. Vou repetir. A explicação para essa questão é, tá errado sim, tá errado porque ele não se juntou. Agora a explicação é, esse verbo, o verbo, ele está no imperfeito. O imperfeito indica uma habitualidade, ou seja, eles não estavam jogando juntos naquele momento. Não é uma ação passada que aconteceu pontualmente naquele dia. Não, é que eles ficavam jogando sempre. Era uma ação habitual. Por isso que está errado. O pretérito imperfeito no texto indicava habitualidade, ou seja, eles não jogaram juntos naquele dia, eles jogavam sempre. Entendeu? Quer continuar resolvendo por intuição? Adriana, minha filha, eu continuo indo pela minha intuição. Mas você entendeu o erro? Então, o pretérito imperfeito no texto indicou que eles não estavam... O futebol ininterrupto que jogávamos com bola de borracha em frente parou. Quando ele falou o futebol ininterrupto que jogávamos, ele estava querendo dizer que isso era um hábito. Eles jogavam sempre. Ele não estava jogando naquela hora. Era uma ação habitual. Esse futebol parou e a molecada correu até nós. Ou seja, ele não estava jogando naquela hora, porque ele usou o imperfeito. O imperfeito indica um hábito. Tá bom? Adriana, eu entendi, mas eu tô ficando zonzo. Tá bom. Você tá passando por todas as questões do CESP dos últimos tempos de verbos. Mais uma de inferência. Infere-se. Tá acabando. Aproveite, aproveite. Infere-se do emprego da forma verbal. Morávamos. Morávamos. Que o narrador fornece uma informação sobre si próprio e sua família
Que isso? Pegou um verbo e está perguntando se é possível deduzir que ele está falando dele e da família dele. Que viagem é essa? Vamos ver? Ele diz, nasci no Brás, durante a Segunda Guerra, da rua em que morávamos. Ora, morávamos é primeira pessoa do plural do pretérito imperfeito. Tá. Ele aqui tinha usado a primeira pessoa do singular. E aqui ele usou a primeira pessoa do plural. Então, é porque ele queria falar agora, ele deixou de falar só dele, para falar dele e da família, porque ele usou nós. Nós é eu, mais eles, a minha família. Tá, então posso deduzir? Posso, porque é nós. Nós é primeira pessoa do plural. Primeira pessoa do plural sou eu e os outros. Ele deixou de usar a primeira do singular, porque agora ele queria falar dele e os outros, nós. Lindo. Fui ao texto e vi que tá certo. Morávamos a nós. Nós sou eu e mais alguém. Nesse caso, ele e a família dele. Era só para você ir ao texto para ver se era nós. Nem precisa ir ao texto, né? Morávamos, só pode ser nós. Tranquila a questão. Quando é muito tranquila assim, você estranha, né? Não olhe para mim para fechar. Juro que agora nós vamos para as últimas. Respire fundo. As últimas são só de tempos compostos. Eu disse para você que eu ia batalhar em cima de todos os assuntos de verbos. Para fechar, tempos compostos. Agora,